Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Campo Azul, São Lourenço e Abaeté. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Calil, anúncios continuam no Twitter. Já foram 4, Patrick, Toró, Magno Alves e Richarlison. E a semana promete mais. Cruzeiro, Rafael Moura não está descartado, mas também não é prioridade. Será que vem presentinho de Natal? No futebol feminino, o Canadá fica com o título internacional Cidade de São Paulo. Não deu para as brasileiras. Future Champions é o Galo campeão. Oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa, os confrontos definidos. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Romero Carvalho. Boa tarde, Flávio Carvalho. Boa tarde, Serginho. E a gente vai rapidinho, porque nós vamos com o Galo. 4 jogadores já foram anunciados. O Atlético está muito perto de anunciar seu 5º reforço para 2011. Depois do presidente Alexandre Calil confirmar as contratações de Patrick, Toró, Richarlison e Magno Alves, todas via Twitter, o atacante Jobson deve ser o próximo. O Atlético já fala abertamente no interesse em contar com o jogador. Agora é a vez do Botafogo admitir que existe um negócio. Em evento no Engenhão, neste domingo, para comemorar os 15 anos da conquista do Brasileirão, o vice-presidente botafoguense André Silva revelou que o Atlético fez uma proposta pelo jogador. Mais do que isso, Silva deixou claro que o Botafogo gostou da oferta. Nenhum outro clube da Série A do Brasileiro contratou tantos jogadores como fez o Atlético até agora. Passadas 2 semanas depois do final da competição de 2010, o Alvinegro já acertou com 4 reforços: Patrick, Toró, Richarlison e Magno Alves. E não vai parar por aí. O diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, avisou que o presidente Alexandre Calil deve anunciar mais nomes antes do Natal. Pelo planejamento passado pelo técnico Dorival Júnior, o Atlético vai buscar entre 7 e 8 reforços para 2010. Como já chegaram 4, pelo menos 3 novos nomes devem aparecer na cidade do Galo. A vontade do técnico Dorival Júnior é ter pelo menos 90% do elenco para 2011. Já no dia 5 de janeiro, quando o Atlético começa a sua pré-temporada. No ritmo que caminham as contratações e a promessa do Maluf de anunciar mais nomes antes do Natal, o treinador alvinegro deve ter seu pedido atendido. O Atlético anunciou que o goleiro Aranha, o lateral esquerdo Fernandinho e o volante Fabiano não estão nos planos do clube para a temporada 2011. Os 3 ficam sem contrato em 31 de dezembro e não terão seus vínculos renovados. Quanto a Richarlison, o presidente Alexandre Calil informou que o jogador assinou contrato por 2 anos. O Galo adquiriu 50% dos direitos. Ele chega em Belo Horizonte nesta terça-feira para realizar os exames médicos. A contratação de Richarlison chegou a ser dada como encerrada por Calil no começo de dezembro. Agora, então, vamos falar aí do Atlético, Richarlison, essa contratação. Todo mundo sabe a opinião que eu tenho com relação ao Richarlison, acho um grande jogador. Acho que dentro daquele contexto ali do que o Dorival procura de um jogador polivalente, ele preenche esses requisitos. O Atlético ganhou demais com a presença dele, ele era pretendido por várias equipes do futebol nacional, do exterior. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, foi neste momento dos anúncios todos a grande contratação do Atlético. Eu concordo com você. E concordo com o Maluf quando ele diz que, por enquanto, foi a principal contratação entre os clubes brasileiros. Claro. Essa transferência do Richarlison até me surpreende que um jogador como ele estivesse disponível no mercado, não foi renovado com o São Paulo. Na verdade, é bom a gente explicar uma coisa. E acho que nisso aí a torcida do Atlético tem que ter orgulho. O Atlético realmente teve bala na agulha para entrar na disputa por ele. E isso são méritos da diretoria do Atlético, do planejamento, do que ela está prevendo em termos futuros de arrecadação, do que vai ser feito. Então, os méritos são da diretoria de ter entrado realmente com bala na agulha para disputar. Sim, e o Richarlison é um bom volante. Um volante muito dinâmico, muito viril. Acho que até por tudo que se fala do Richarlison fora de campo, ele consegue jogar com muito mais disposição ainda. Ele é um bom lateral também, joga bem até de zagueiro. Ele já fez essa função. A recomposição fantástica defensiva. Ele é um jogador muito útil para o time. Curiosamente, todos os jogadores que jogam com o Richarlison o elogiam fora de campo também como um jogador de grupo, um cara muito amigo. O Zé Luiz tinha essa amizade com ele, foi fez um papel importante para trazê-lo para o Atlético, ao lado do Diego Tardelli, segundo o próprio Richarlison, além do presidente Alexandre Calil. Foi uma grande contratação do Atlético. Sexta-feira você perguntava se o Toró era aquele volante que o Atlético precisava
para compor o meio-campo. Disse que o Toró era um meio-campo, era um volante para compor o grupo, um jogador importante que tinha essa velocidade que o Dorival Júnior colocou como algo fundamental para a próxima temporada. Já o Richarlison, sim, é um volante para compor esse elenco, um jogador que pode chegar até a seleção brasileira mais uma vez. É porque, na verdade, as negociações com o Richarlison, elas voltaram a acontecer a partir de quinta-feira, e daí a gente já sabia que estava acontecendo. Obviamente, nós aqui não estamos para atrapalhar a negociação de ninguém, a gente sabia que se fosse divulgada a situação poderia ficar diferente, e é por isso que a gente só disse, olha, vem alguém que vai ter uma situação diferente no Atlético e vai ser importante. O Flávio, eu sei que compactua da mesma opinião que eu e acha que o Richarlison realmente vem para estar resolvendo essa situação do Atlético. Essa, sem dúvida alguma, é a grande contratação do Atlético. Sem dúvida. Porque o Magno Alves, o Patrick, né, o Toró, né, eles são jogadores que a gente sabe para compor o grupo. Agora, o Richarlison não, o Richarlison veio para ser titular, vai assumir aquela posição ali, né, é um jogador que joga em todas as posições, é um jogador de grupo, acima de tudo, né? Então eu tenho certeza de que vai dar muita alegria ao torcedor do Atlético. O Atlético, o Alexandre Calil, a gente sabe que ele é ousado, né? Muito. Dinheiro, a gente não sabe onde ele está arrumando, não. Você entendeu? Mas está no papel, né, Flávio? Porque esse orçamento, esse planejamento, ele está à disposição para quem quiser ver. Então está muito bem escrito lá de onde vem, né? Os atletas claro. Por trás disso tudo aí, né? Os patrocinadores estão ajudando, porque todo o clube brasileiro queria o Richarlison. Todo. Né? E o Atlético foi lá e, como diz o Chico Maia, apanhou o Richarlison na frente de todo mundo. Que serve para você, o Richarlison? O Richarlison não é contratação, o Richarlison é reforço, Exato. né? O Richarlison é um zagueiro, um cabeça de área, um lateral esquerdo, um cara de grupo. E acima de tudo, qualquer treinador quer ter o Richarlison no clube. Se é para ele marcar, ele vai marcar. Se é para ele sair para o jogo, ele vai sair para o jogo. Um vigor físico excepcional. Ele ficou desgastado no São Paulo com tantos anos. É tricampeão brasileiro, gente, jogando pelo São Paulo. É um cara vencedor. Por isso que não teve essa renovação com o São Paulo. O contrato dele ainda vai vencer dia 31 de dezembro. Ele não pode nem assinar com o Atlético ainda. Mas já está tudo acertado com o Atlético. Este sim é reforço. Joga no Brasil, joga fora do Brasil, joga em qualquer lugar. Eu até admirei ele não ter ido para a Copa do Mundo, porque era um jogador... Concordo. Era um jogador mas que eles não queriam ninguém movimentando ali, não. Jogava na lateral esquerda, porque... Gente, com todo respeito a Gilberto, André Santos, o Richarlison era muito melhor que os dois. Claro. Michel Bastos, né? Michel Bastos. Michel Bastos. O André Santos não foi. O André Santos, agora que ele assumiu a lateral esquerda do Brasil. Então, admirei muito Hernanes e Richarlison não terem ido para a Copa do Mundo. Então, olha só, vamos conversar com o Richarlison. O pessoal de São Paulo já esteve com o Richarlison, ele já falou como jogador do Atlético. Vamos ver. A despedida foi dolorosa. Valeu por você existir, amigo. É difícil, é muito difícil para mim estar se despedindo de 5 anos e meio, de estar saindo do clube onde eu conquistei as minhas maiores vitórias, meus maiores títulos individuais. Mas agora, Richarlison é só sorrisos. Não apenas pelas férias e o futebol com os amigos, na cidade de Agudos, onde foi criado, mas também pelo acerto com o Atlético Mineiro. A persistência do presidente, vamos dizer assim, do Atlético Mineiro, fez com que eu acreditasse que seria importante eu devolver, né, todo esse carinho que ele teve para me ter como atleta do Atlético, e graças a Deus deu tudo certo. Nós tínhamos dado uma prioridade para o Fluminense até na quarta-feira. Podemos dizer assim, o não acerto com o Fluminense, o doutor Alexandre Calil nos procurou novamente e o Richarlison tinha também o desejo de ir para lá, que é um clube muito organizado, estrutura de primeiro mundo. Após as férias, o destino de Richarlison será Belo Horizonte. O Atlético Mineiro fechou contrato com o jogador por 2 anos e a adaptação dele promete ser bem fácil. Zé Luiz e o Diego Tardelli, que foram companheiros no São Paulo, e o Diego Souza, que foi adversário no Palmeiras, o próprio Hever, que jogou, e entre outros, né? O Rafael Cruz jogou comigo, que é o lateral direito, jogou comigo no Santo André, então são pessoas que eu vou reencontrar e com certeza a gente vai matar a saudade e fazer um grande trabalho. E a adaptação então vai ser fácil, né? Claro, só um pouco de ansiedade, né? É uma nova vida que inicia, é uma nova etapa da minha vida. E o polivalente tem mercado. Muitas foram as propostas por ele.
tínhamos assim uma proposta também do Botafogo do Rio, que demonstrou um interesse muito grande, o Olympiacos da Grécia e um time da Rússia, que me fugiu o nome agora, mas o Richarlison optou pela proposta do Atlético, foi uma proposta assim muito boa em termos profissionais e em termos financeiros. Nem tão querido assim por uma parte da torcida são paulina, que muitas vezes nem gritava o nome dele antes das partidas. No Galo, ele espera uma relação diferente. Eu creio que vai ser um encontro muito bom, muito bonito. E eu falo para eles que eu não vou agradar ele com palavras, e sim com o meu jeito de jogar, que é muita determinação, com muita raça, e eles podem ter certeza que terão um Richarlison guerreiro, um Richarlison valente, um Richarlison determinado a dar alegria para aquela torcida que tanto é apaixonada. Bacana, muito legal a disposição do Richarlison, acho que tem que ser dessa forma. Legal quando ele diz aí, né, da estrutura, o próprio empresário confirma o que a gente disse aqui, que as negociações foram retomadas depois de quarta-feira, e que bom que foi rápido, sem novela, e o Atlético está ficando pronto para o início da pré-temporada. E isso, gente, é fantástico. O que nós vimos falando, né, Dimara? Planejamento é tudo no futebol hoje. Você projeto não, né? Planejamento sim. Não. Você tem que planejar para quando chegar o Campeonato Mineiro, isso você aí. ter o time do Brasileiro. Isso ou aí. pelo menos 95% do time pronto. Claro. Um ou outro reforço, de chegar durante, você já tendo um time pronto, ele se encaixa rapidamente. Exatamente. Não dá para chegar todo mundo, né? Como foi o caso do Cruzeiro, por exemplo, o caso do Cruzeiro tinha um time mais ou menos, né, pronto. Chegou o Montilho, acertou o time do Cruzeiro, chegou ao vice-campeonato. Então o Atlético está assim. Eu acho que o Atlético ainda precisa de laterais para resolver a situação de vez. Se o Atlético conseguir os laterais e segurar o resto do grupo, o Atlético é fortíssimo candidato a campeão brasileiro do ano que vem. Richarlison pode jogar na lateral esquerda, Serginho na lateral Mas direita. aí eu acho que Então tem muita coisa Mas aí. aí a função tática durante o jogo. Exatamente. Né? Agora, o que mais me agrada é o seguinte: o Calil está mostrando que o futebol é viável e que o futebol dá lucro. O futebol gerido com o dinheiro do futebol e investido no futebol, isso dá lucro. Então isso é muito importante para os outros presidentes também olharem esse lado, porque todo mundo fala que o futebol dá prejuízo. Eu quero saber quem que o Calil vendeu, quem que o Alexandre Calil vendeu, quem que o Atlético vendeu para colocar esse dinheiro. Não, isso são ações que o Atlético tem feito muito bem, departamento de marketing trabalhando muito, o próprio Calil trabalhando muito, e o dinheiro está ali, e ele mostra, as contas estão abertas aí, o próprio Conselho Fiscal, de quem eu conheço muito bem o presidente, conheço muito bem as pessoas que estão gerindo o Atlético, estão fazendo um belo trabalho. E olha só, pedi para o pessoal colocar meu Twitter, twitter.com/DismarOliveira. A gente está lá sempre conversando sobre essas histórias de Atlético, de Cruzeiro. E por que eu estou falando de Twitter? Porque é esperado uma nova tweetada do Alexandre Calil hoje, porque ele tem aí o Wesley, o atacante do Grêmio Barueri, jogador de 29 anos. Já está em Belo Horizonte fazendo exames médicos, deve ser a próxima contratação. E Mineiro, de Itapajipe, e ainda o Jobson, eu vou andar porque a gente vai chamar o Future Champions, e também o Jobson, que ele já confirmou aqui, que é jogador do Atlético, que está faltando aí esses acertos contratuais, então o pessoal está esperando 2 tuitadas do Calil. Cruzeiro e Atlético, esta foi a final da Future Champions. Melhor para o Galo? Depois de um empate em 0-0 no tempo normal, o Atlético venceu o Cruzeiro na disputa de pênaltis, 5-3, e foi campeão do Future Champions. O torneio é promovido pelo comitê organizador da Copa do Mundo e foi disputado em Belo Horizonte. Além dos mineiros, a competição teve equipes como o Barcelona da Espanha, o América do México, o Everton da Inglaterra e outros. Com o título do torneio Sub-17, o Galo se classifica para disputar outra competição em março de 2011, na África do Sul. O jogo foi muito equilibrado, com as duas equipes criando boas chances. Os goleiros Wilson do Atlético e Charles do Cruzeiro fizeram grandes defesas, enquanto o goleiro alvinegro foi um pouco mais exigido do que o camisa 1 celeste. O jogo foi para os pênaltis. Cleverton foi o primeiro a perder ao chutar a bola na trave. Coube então a Iago a responsabilidade de fazer o gol do título. Ele bateu no canto direito e saiu para comemorar com a torcida e com os companheiros. Vencer contra o melhor rival, porra, não tem jeito, é inexplicável. As torcidas se dando bem é a melhor coisa, né? Paz no futebol, isso que é apenas um jogo.
e a gente sempre tem que prevalecer a pátria. Mas também é muito bom ganhar do rival, sempre bom. Parabéns ao Atlético aí no Sub-17. Agora ele vai disputar um torneio relativo a todos esses que estão sendo realizados, um Mundial, né? E onde ele vai representando, então, Minas Gerais. Parabéns pelo trabalho feito. Parabéns à Prefeitura pela organização. Adorei ter feito a cobertura disso tudo, porque acho que o importante é a organização. Para um país que quer ser sede da Copa do Mundo, efetivamente, que quer trazer para cá o que tem de melhor. Eu adorei lá o estádio do Baleão. Achei uma organização fantástica. Aqui na UniBH foi tudo muito bacana no Future. Muito legal, e ver que as categorias de base de Minas já estão se aproveitando bem da estrutura que tem Atlético e Cruzeiro. Porque Atlético e Cruzeiro estão sempre chegando. Cruzeiro disputa a final do Sub-20 amanhã, o Atlético vence essa do Sub-17, no Sub-15 os dois também estão presentes. Atlético e Cruzeiro hoje... O Atlético foi campeão no Sub todos eles estão ótimos. Exatamente. Porque os dois têm estrutura. Atlético e Cruzeiro tem estrutura para formar jogadores e aproveitar esses jogadores no futuro. O centro de treinamento do Atlético e Cruzeiro, referências aí no Brasil e no mundo, a gente lembra até daquela visita do diretor do Arsenal, que esteve na cidade do Galo, e falou que a única diferença entre o centro de treinamento do Arsenal e do Atlético era o céu azul de Belo Horizonte de Vespasiano, que não tinha com tanta frequência em Londres. Se você for ver, é o seguinte, ele esteve na toca também. Feliz, porque pelo seguinte, você pega o Ipatinga, o Ituiutaba subiu para a Série B, o América subiu para a Série A. Nas categorias de base, o Atlético ganhou Sub-15, Sub-17, o Cruzeiro está na final do Sub-20 e foi vice-campeão contra o Palmeiras amanhã às 18 horas. No Brasileiro. Então, a gente está aí com o futebol mineiro mais do que para cima. A gente tem que fazer bastante elogios ao ano de 2011. Ao ano de 2010. Porque 2008, 2009... 2011 a gente vai elogiar o ano que vem. 2008, 2009... 2008 e 2009, Atlético e Cruzeiro não foram bem nas categorias de base. Agora sim, está começando a remodelar. Espero que promova alguns jogadores desses, principalmente o Cruzeiro, no Sub-20, com o Thiaguinho. Thiaguinho é melhor do que o Seba. Eu e o Fábio a gente havia falado aqui. O Thiaguinho tem muito bem. O Elber está muito bem no meio de campo. Cruzeiro, o time do Cruzeiro é melhor do que o do Palmeiras para amanhã. O goleiro do Cruzeiro. Vamos falar desse jogo amanhã? Outro detalhe também da categoria de base são as seleções brasileiras de base sendo comandadas por técnicos de história no futebol mineiro. Ney Franco, 17, Ney Franco na Sub-20. Agora, não foram convocados jogadores, só 2 daqui de Minas, 2 do Cruzeiro. O Gabriel e agora o Dudu, porque o Felipe Coutinho está machucado, o Dudu entrou no seu lugar. Mas tenho certeza que o Ney, o Emerson vão estar, sem dúvida, acompanhando tudo muito de perto.